Olá pessoal, estou eu aqui mais uma vez com vocês. Estamos chegando já na fase final do nosso curso, dos nossos vídeos. Espero que vocês estejam gostando bastante do que a gente está apresentando para vocês. A gente fez isso com muito carinho e a gente precisa mostrar para vocês agora quais são os itens necessários e como funciona a prestação de contas final de um projeto, que é o encerramento, né? É o desfecho das nossas ações, é a gente mostrar que conseguimos desenvolver com maestria o que a gente propôs, que seguimos todos os procedimentos necessários, que atingimos os objetivos, cumprimos as metas. Isso tudo faz com que a utilização do dinheiro, né, que nos foi dada, essa administração desse recurso público, tenha valido a pena, né? Então, após o encerramento do nosso termo de compromisso, nós temos 60 dias, até 60 dias, para apresentar a prestação de contas final à Secretaria Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte, a CENIF. Esse prazo é muito importante da gente cumprir. Como dica, eu sugeriria que vocês entregassem antes disso. Sendo muito sincero, acho que 30 dias é mais do que suficiente para essa entrega, mas a legislação nos permite entregar em até 60 dias. Então, não vamos deixar passar desse prazo. Isso pode trazer algumas consequências não muito bacanas para o nosso proponente. Como, por exemplo, eu acho que é a pior delas, né? Aquele projeto, aquele proponente que não consegue entregar a prestação de contas final do seu projeto dentro dos 60 dias, como a gente já falou anteriormente, na parte de otimização de recursos, ele não pode transferir o saldo remanescente do projeto para outro projeto da mesma entidade. Então, ele acaba ficando impossibilitado de ter esse direito, né? Que eu acho que é um dos direitos, é uma das ações mais bacanas que a gente conseguiu desenvolver, que a gente conseguiu inserir na portaria lá de 2018, a portaria 269. Então, vale muito a pena essa ação, vale muito a pena entregar dentro do prazo para ter direito a essa transferência, né? Fazer com que todo o dinheiro destinado ao esporte seja efetivamente aplicado no esporte. Isso eu acho que é fundamental, essa premissa é fundamental para a gente. Então, entreguem dentro do prazo, que aí a gente não vai correr nenhum tipo de risco. A prestação de contas final, ela é analisada em duas fases dentro do Ministério da Cidadania, né? A gente tem a primeira fase, que é a prestação de contas técnica, que ela é feita dentro da CENIF, dentro da Secretaria Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte, é feito pelos nossos técnicos, e ela vai analisar o cumprimento do objeto do nosso projeto. Ela vai analisar se aquele projeto foi desenvolvido de acordo com o que foi acordado, se os objetivos foram inseridos, se o quantitativo de beneficiados foi atingido, se as metas foram cumpridas, né, na sua totalidade ou na sua parcialidade. E isso faz muita diferença no dia a dia, é uma prestação de contas qualitativa, né? Então, o relatório de cumprimento do objeto, o RCO, ele tem que ser muito bem descrito, tem que ser muito bem detalhado, né? Quanto mais visual ele for, melhor, quanto mais fotos tiver, melhor. Então, essa é a primeira fase da análise de prestação de contas. Após essa fase, nós temos a prestação de contas financeira, que é realizada dentro do Ministério da Cidadania pela Coordenação Geral de Prestação de Contas ao Esporte, a CGPCE, né? Que tem pessoas muito bacanas lá dentro que fazem isso, né? É um trabalho bem árduo, eles vão analisar caso a caso, orçamento por orçamento, nota fiscal por nota fiscal, se os recursos foram aplicados de forma adequada, se os quinais estão de acordo com os serviços prestados. Então, é uma coisa bem detalhada, uma coisa muito minuciosa, né? Como tem que ser feito mesmo, porque a gente está falando de recurso público, então é importantíssimo que seja dessa forma. Então, a gente precisa munir essas duas entidades, essas duas fases de análise de prestação de contas, de informações que esclareçam, que não deixem dúvidas de que nós executamos de maneira correta o nosso projeto, tá? Para isso, nós temos alguns documentozinhos obrigatórios que a gente tem que apresentar, que eu vou mostrar com calma daqui para frente, tá bom?
Antes de entrarmos nos documentos propriamente dito, vale a pena ressaltar que o proponente tem a obrigação de manter toda a documentação referente à prestação de contas de um projeto por pelo menos 10 anos após a aprovação final dessa prestação de contas. Então, após a aprovação de contas técnica e financeira do projeto. Então, tem que estar armazenado, pode ser de forma física ou de forma digital, não tem problema, mas ele é obrigado a guardar por pelo menos 10 anos após a aprovação final dessas duas áreas da prestação de contas. Importante salientar também o que compete a cada área de prestação de contas. Então, a gente tem uma área que é dentro da CENIF e a gente tem uma área que é dentro da CGPCE, né? A CENIF compete os seguintes pontos: o recebimento de toda a documentação exigido pela Portaria 424, analisar o relatório de cumprimento do objeto, como eu já venho falando com vocês da importância disso, analisar a execução física, analisar o cumprimento do PDLI, né? Então a gente precisa mostrar para o Ministério as marcas, aonde foram inseridas, os tamanhos que foram inseridas, juntamente com as marcas dos patrocinadores, analisar as medidas de acessibilidade e democratização do acesso implementadas no projeto, a gente precisa mostrar isso, analisar as fotografias e reportagens que comprovem a execução do projeto. Então é legal a gente ter uma clipagem, é legal a gente juntar as matérias que saíram, é legal a gente ter as fotos relativas a cada fase do nosso projeto, tá? E a CENIF também precisa emitir parecer quanto ao cumprimento do objeto e execução física dele. Então, ela vai analisar isso tudo e vai emitir um parecer de mérito se aprova, ou se não aprova, o cumprimento desse objeto. Já a CGPCE, cabe analisar o relatório de execução de receitas e despesas, analisar a execução financeira no que se refere à Portaria 424, analisar a relação de pagamentos, analisar cópia do extrato da conta bancária bloqueada e da conta de livre movimentação, desde o dia de recebimento dos recursos até a data do último pagamento, analisar os demonstrativos de rendimentos das aplicações financeiras, analisar o recolhimento dos recursos não aplicados quando houver, analisar a cópia dos documentos comprobatórios das despesas e emitir laudo de avaliação final quanto à correta aplicação dos recursos. Então, todos esses requisitos, eles são divididos entre as áreas e cada área é responsável por analisar uma parte da prestação de contas final. Isso é importante dentro da administração pública, porque não é uma área só que vai analisar tudo, né? A gente tem competências em cada área para que elas sejam analisadas e sejam comparadas de forma correta, tá? Então, como a gente vê na figura aí no vídeo, tá? A CGPC, ela se baseia em vários suportes para fazer a análise da prestação de contas. Então, ela tem como suporte o parecer técnico de cumprimento do objeto da CENIF, né? Nós temos a Lei 11.438 de 2006, nós temos o Decreto 6.180 de 2007 e a Portaria 424 de 2020. Esses são os marcos regulatórios, os marcos legislativos referentes à Lei de Incentivo ao Esporte, tá? A CGPC também analisa as recomendações e orientações dos órgãos de controle, do TCU e do CGU. Então, ela precisa entender dos acordos que foram feitos, o que é permitido, o que não pode, né? Então, ela se baseia também e é um instrumento que ela tem para se apoiar na emissão do laudo técnico final. Vale a pena a gente ressaltar aqui alguns pontos críticos na apresentação da prestação de contas final, né? Algumas coisas que saltam os olhos e que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, primeira delas, né, a ausência de aplicação financeira. Esse é um ponto muito importante. Já falamos diversas vezes que toda vez que a gente recebe um recurso, seja na conta captação ou na conta movimento, eu preciso imediatamente aplicar esse recurso, seja ele em caderneta de poupança, quando a previsão de utilização é maior do que um mês, seja ele em resgate automático, lastreado, se a perspectiva de aplicação desse recurso for menor do que um mês, tá? Eu não posso ter itens de despesas realizados sem cotação prévia. Então, a falta de orçamento
é um erro gravíssimo na prestação de contas final. A contratação fora da cotação. Então, às vezes eu tenho 3 orçamentos, mas a empresa que efetivamente prestou o serviço não é nenhuma daquelas 3 que apresentou o orçamento. Então, a gente tem que entender que isso vai trazer um prejuízo grande na nossa prestação de contas. A ausência de conciliação bancária. Então, eu tenho que, para cada débito que eu tenho na minha conta, eu tenho que ter uma ação que foi paga com aquele recurso. Então, a gente tem que estar conciliando o tempo todo. Outro ponto é a ausência de contratos. Como a gente já falou, a gente precisa ter os contratos toda vez que a gente tiver um serviço a ser executado. Então, se é para prestar serviço, eu tenho que ter o contrato relativo àquele serviço, com as cláusulas do contrato, as obrigações de todas as partes e assim por diante. Movimentação fora da conta exclusiva. Gente, isso é uma coisa que para muitos pode parecer um absurdo, mas acontece, né? Eu não sei como alguns proponentes conseguem tirar todo o recurso da conta exclusiva aberta pela Secretaria no Banco do Brasil e transfere para a conta do proponente, uma conta comum do proponente, onde ele junta esses recursos com outras despesas do proponente e executa tudo ali dentro. Isso é proibido, né? Se acontecer dessa forma, o proponente vai ter que devolver todos os recursos. Então, não façam, não se utilizem disso, tá? Despesas antes da assinatura do termo de compromisso ou despesa posterior ao encerramento desse termo de compromisso. Já falamos aqui inúmeras vezes, não façam dessa forma. Vocês vão ter que devolver esse recurso. Pagamento antecipado. Então, assim, recebam o produto antes de efetuar o pagamento, né? Só emitam pagamento após a emissão de nota fiscal, senão a gente pode ocorrer em risco, né? Eu posso não ter a entrega e aí vocês vão ser responsabilizados por esse item ou por essa ação, tá? Contratação sem observar a Lei 8666. Isso a gente faz muito para entidades públicas, né? Embora a Lei de Incentivo ao Esporte não exija a contratação por licitação, por pregão, ela até pode exigir, mas não é uma obrigação, né? Todas as entidades públicas elas têm que fazer as contratações, as aquisições, respeitando a Lei 8666. Então, se você é uma entidade pública, é uma secretaria, é uma fundação municipal, é uma universidade federal, você precisa respeitar a 8666, tá? Essas ações são bem importantes, tá? Aqui alguns documentos que a gente precisa ter todos os meses guardados, são os extratos, tanto da conta movimento quanto da conta captação, seja ele da conta propriamente dita ou da conta aplicação. Os extratos das aplicações também nós temos que guardar todos os meses. Então, como eu falei já anteriormente, toda vez que a gente for desenvolvendo mês a mês o meu projeto, se eu tiver um checklist ali do que eu tenho que ir guardando todo mês, eu sei que o extrato é um item desse checklist. Então, vai chegar no fim do mês, eu pego o extrato consolidado daquele mês, guardo na minha pastinha. Pego o extrato de aplicação, guardo na minha pastinha. E aí a gente consegue, no final do projeto, fazer somente uma juntada de documentos. Fica muito mais fácil, tá? Temos que tomar cuidado com despesas não autorizadas. Então, não executem itens que não estão no plano de trabalho. Se eu tenho autorizado comprar camisa, eu preciso comprar camisa. Se eu não tenho autorizado comprar bermuda, eu não posso pegar o dinheiro da camisa e comprar bermuda, ou qualquer que seja outro recurso. Eu só posso utilizar, eu só posso gastar em itens aprovados pela secretaria. Não se utilizem de outros itens. Está aprovado, ok, eu posso gastar. Não está aprovado, não gasta. Não adianta achar que eu posso justificar depois. Não pode. Se o item não foi aprovado, eu não posso justificar depois, tá? Outro ponto importante é a falta de recibos e comprovantes. Dei o exemplo num vídeo passado sobre passagem aérea. Então, beleza, eu posso ter o comprovante de que eu comprei a passagem aérea numa agência de viagem, ela vai emitir em nome dos beneficiários, mas eu também preciso ter o bilhete de embarque, eu tenho que ter o check-in. Hoje a gente já aceita um print de tela do próprio celular. Hoje a maioria dos check-ins são feitos no celular, mas se vocês querem uma dica de quem já vivenciou muito disso, né? Se eu vou comprar passagem aérea para uma equipe viajar, seria muito importante que o próprio proponente fizesse o check-in de todo mundo. Dá trabalho? Dá trabalho, mas me resolve a vida lá na frente.
Vai que um atleta perdeu o check-in, vai que um atleta apagou o check-in do seu celular. Como é que a gente comprova isso depois? É um transtorno muito grande. Então, se vocês querem um conselho, vocês emitam a passagem, vocês façam o check-in de todo mundo, guardam uma via com vocês, distribui a via para os atletas e para os membros da comissão técnica. Isso é importante no que a gente faz e facilita a vida lá na frente, né? Detalhamento das notas fiscais. Nós precisamos que as notas fiscais contenham o mesmo detalhamento que o item de despesa. Então, se eu estou fazendo uma nota fiscal sobre compra de bola, na minha nota fiscal tem que estar descrito qual é o item no meu projeto que tem compra de bola. É o item 2.1, então coloca lá, item 2.1, atividade fim, aquisição de bola de futsal. E aí coloca, aí tem que ter o valor unitário e o valor total daquele item, daquela nota. Tá? Isso é importante a gente ter também. Comprovante dos encargos, quando a gente tem contratação de RH por CLT, por RPA, o que quer que seja, a gente tem os encargos. Esses encargos, eles podem estar dentro do nosso plano de trabalho. Se eles estiverem dentro do nosso plano de trabalho, eu preciso ter os documentos que comprovam que efetivamente nós pagamos esses encargos, né? Que o dinheiro saiu daquela conta, da conta do projeto, que os encargos estão nominais aos funcionários X, Y, Z e que esses funcionários fazem parte da lista de RH do nosso projeto. Uma coisa ela está sempre ligada na outra. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, tá? Então, todos os RHs estão dentro do projeto, tem os nossos encargos, então faz o bloquinho de comprovação de tudo isso, deixa guardadinho para a gente entregar na prestação de contas final, tá? Todos os projetos, todas as notas fiscais dos projetos têm que ter identificação do projeto. Também já falei isso lá anteriormente, se eu não me engano, em acompanhamento da execução. Então a gente tem que ter o número do processo, o título do projeto e o número do SLI em todas as notas. Quanto mais informações nós tivermos, melhor para quem está analisando, tá? Uma coisa que acontece em alguns projetos são bloqueios judiciais. Então, por N motivos, né, aquela entidade sofreu um bloqueio judicial e o juiz foi lá e bloqueou a conta do projeto. Léo, mas poxa, isso não pode ser dinheiro público. Concordo, isso não pode, né, mas acontece. Então, toda vez que tiver um bloqueio judicial, comunique ao Ministério quanto antes. É importante a gente saber, o Ministério pode te auxiliar a acabar com esse bloqueio, a desbloquear essa conta. Entretanto, é responsabilidade do proponente repor os valores, caso essa conta não seja desbloqueada. É o que preceitua a nossa legislação, tá? Mas entenda e informe o Ministério quanto antes. Devolução do saldo remanescente. É uma coisa que eu não gosto de fazer, mas se assim quiser o proponente, no encerramento do projeto, faz uma GRU, uma guia de recolhimento da União, e devolva esse saldo remanescente para a União, né? Então, zere sua conta. Ou você também pode transferir esse dinheiro para um outro projeto, tá? Então, essas são ações importantes no que a gente faz no nosso dia a dia, né? Nós temos algumas outras ações que são fundamentais na prestação de contas final do meu projeto, que é a memória de cálculo, quando, de acordo com o comprovante que a gente tem lá da GFIP, né, que é a guia lá do INSS, emitida em guia única. Então, cada vez mais, a gente não está conseguindo separar as guias de acordo com os RHs de determinados projetos. Então, eu posso ter uma guia onde eu tenha todos os RHs da minha entidade, mas somente metade desses RHs são custeados com o projeto incentivado, a outra metade é custeado com outras formas, outras fontes de recursos. Então, essa guia ela tem que vir separada, ela tem que ter uma memória de cálculo com o que foi gasto com cada RH do nosso projeto, específico do projeto que a gente está tratando, tá? Os bilhetes aéreos, eles têm que ter uma cópia legível, por isso que eu falei para vocês, é só uma sugestão, mas se eu fosse vocês, eu mesmo faria os check-ins dos meus beneficiários, dos meus atletas, dos meus treinadores, tá? E por último, as notas fiscais, hoje acontece muito pouco, que a gente tem a maioria das notas fiscais, elas são
eletrônicas, então a gente não tem mais rasura, não tem, preencher com uma cor de caneta, depois preencher com outra cor, mas ela não pode ter rasura, ela tem que ser um documento limpo e legível, tá, pessoal? Então essas ações a gente precisa deixar bem claro para vocês e o mais importante, a gente tem que ter o bom senso do que a gente está fazendo. Eu preciso entender que tudo que eu estou entregando não é porque as pessoas desconfiam do que eu estou fazendo, e sim simplesmente para comprovar a boa utilização que eu fiz do recurso público. Então não fiquem chateados por ter que apresentar isso ou ter que apresentar aquilo. Fiquem felizes porque o governo acredita que você é capaz de administrar o recurso público. Ele está transferindo essa execução para você. Então ele acredita na sua capacidade. Então isso é bem bacana da gente levar em consideração. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui mais um vídeo. Nesse vídeo nós falamos sobre os requisitos básicos e os documentos obrigatórios para que a gente faça uma boa prestação de contas final do projeto. Deixei algumas sugestões, se quiserem seguir seria bacana, acho que ajudaria a todos nessa análise e nos vemos nos próximos vídeos. Grande abraço a todos.